Olá, que bom ter você por aqui. Vamos reagir aqui a um vídeo sobre ateu e cristão discutem Deus é do bem. O que acontece é que os meus alunos ficam me pedindo para comentar alguns vídeos e esse aqui foi um dos mais indicados. E eu vou começar agora uma série no canal reagindo a vídeos sobre a espiritualidade. Monai opina toda semana comentando um vídeo polêmico sobre a espiritualidade. E eu resolvi começar por esse aqui, já que é o polêmico da semana. O pessoal tá me comentando, pedindo minha opinião, fico mandando mensagem no grupo. Eles pedem para reagir. Eu vou começar então agora a reagir a esses tipos de vídeos, esses cortes. Então fica aí um bom começo, tá bom? Lembrando que esse vídeo aqui é do canal Cortes do Cauê Santos. Indico a se inscrever no canal, compartilhar, porque dá trabalho. O Caio Santos faz uns vídeos muito bem elaborados, ele faz uma entrevista muito bem elaborada. Então é interessante a gente começar, a gente sempre valorizar o esforço do profissional curtindo e dando like, tá bom? E ao mesmo tempo, mostre que você esteve aqui no meu canal, curte o vídeo, dá like e se inscreva. Então vamos começar. Mortes atribuídas a Satanás na Bíblia são os filhos de Jó, 10. As outras milhares de mortes foram atribuídas a Deus. Deus que mandou matar. Inclusive a terra prometida, Canaã, eram os primos dos hebreus, né? Eles eram parentes de Abraão, né? Os cananeus, eles eram parentes de Abraão, ou seja, eles estavam matando os próprios primos, eles estavam vivendo a vida deles lá, e Deus decidiu que ia dar terra para eles, e eles foram lá e começaram a matar os povos, certo? E aí o que acontece? Eu não consigo entender o seguinte, por exemplo, eu, eu não sou um cara muito bom para dar de exemplo, porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu, fui lutador de boxe, trabalho com segurança, ando armado, mas vamos supor que eu fosse um cara franzino. E eu vejo um cara arrastando uma menininha pro mato que eu sei que ele vai estuprar. E é um cara grande. Cara, não importa. Eu faria de tudo para evitar ser estuprado. Eu ia gritar, chamar a polícia, eu ia me pegar com o cara, eu ia morder, eu ia arranhar, até a menina fugir. Isso se chama bons princípios, né? Você não só está vendo algo errado, mas você também está se posicionando, você não está deixando acontecer. Tem muitas pessoas que não querem se envolver, aí outra pessoa é vítima porque ela não quis se envolver. É um direito da vítima de quem. Isso é um direito da vítima. Quem presenciou o abuso, quem está presenciando um ato, é um direito da vítima que ela seja, que ela receba ajuda, que ela seja defendida. É um direito. O mais forte, o mais hábil, tem sempre que defender o mais fraco, porque é uma questão de direito. Não é nem uma questão de fazer uma coisa boa. É uma questão de princípios e direito. Princípios de quem defende e um direito de quem precisa de ajuda. O quê? Para que ela evitasse de ser. Então, esse argumento de que no fim Deus vai castigar, para mim, não tem lógica. Porque se ele é poderoso, ele é bondoso e ele tá vendo, por que ele não evita? Entende? Por que ele não evita? Ó, lembrando que esse senhor aqui, ele é ateu. É a visão dele ateísta. Ou seja, ele já mostra um padrão ateísmo de revolta, rebeldia. Por que Deus está vendo um avião batendo numa torre e não impede? Que para ele bastava fazer um estalo, que nem o Thanos. Bastava estalar os dedos e o avião congelava no ar. Mas Deus permite que o avião bate na torre. Deus permite o estupro da criança. Deus permite a violência. A criança ser violentada. Então, isso que ele está explicando, é a visão de ateísmo dele. Por que ele tem essa visão? Porque a mente dele é sobre aquele Deus bíblico, que é um Deus criado à imagem e semelhança do homem. E aí, esse pensamento do autor, ele inverte as coisas, dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, criaram um Deus à imagem e semelhança do homem. Quem é o homem? É esse povo dessa região, que hoje é o judeu, hoje é os descendentes africanos, árabes, mas esse povo da época da Bíblia que criou essa imagem de Deus, Deus à sua imagem. Um Deus raivoso, com ciúmes, com vaidade, que não aceitava que adorasse outros deuses por uma pitadinha de arrogância.
inveja. Então aí o que ele fazia? Vocês vão lá e matem todas as criancinhas, todas as mulheres daquela outra vila, sendo que eram irmãos. Aquela outra vila eram irmãos. Antes de aquela vila existir, os antepassados deles eram o mesmo. Segundo a Bíblia, era o mesmo antepassado. É isso que ele está explicando. Por que vão ter... Lembrando que eu não sou ateu. Eu acredito em Deus. Mas eu acredito num Deus que não é o descrito na Bíblia. Esse da Bíblia é um Deus de guerras, de lutas. Eu acredito no Deus de Spinoza e no Deus que Jesus mostrou. Jesus mostrou um Deus de amor ao próximo. Tá? Não o Deus que no Novo Testamento outras pessoas falaram o que Jesus falou, mas sim o que Jesus disse em vida. Tem que esperar o cara. E aí é outra coisa. Outras coisas que me levaram a descrer. Por exemplo, existe hoje 2 grandes biblistas que eram muito crentes e hoje são ateus, né? Então, um do Velho Testamento, que é um italiano chamado Mauro Biglino, ele foi contratado pelo Vaticano. É que tem um problema, né? Se você... Quando eu era jovem, os padres, o pessoal da igreja, o pastor sempre falava, nunca leia a Bíblia do início ao fim. Por quê, padre? Porque as pessoas que leem ficam loucas. Tu viu um cara lá, foi internado lá no manicômio porque ele ficou louco. E aí, o que acontece? A religião, ela te domina, ela te domina pelo medo. Aquilo dava um medo em mim e nos outros jovens, que a gente morria de medo de ler a Bíblia do início ao fim. Quando eu peguei e resolvi, eu questionei tantas coisas na igreja que eu fiquei pensando que este fundamento, isso aí, era para ficar com medo de ler. Por quê? Então, isso aqui é uma coisa que deixa as pessoas ateu. Quando tu estuda a Bíblia com olhos doutrinários, você vai ler alguns versículos que eles te ensinam e você fica crente. Quando você vai ler a Bíblia do início ao fim, com olhos de quem quer entender aquelas palavras, você vira ateu. Porque você não encontra sentido num Deus tão bárbaro. A Bíblia, eu digo assim, a Bíblia tem trechos dela que são fantásticos. São não doutrinários, mas ensina a gente como viver. Como a gente viver, como a gente idolatrar a Deus, como a gente deve respeitar a esposa, respeitar o marido, respeitar as pessoas. O problema é que as pessoas, elas só leem trechinhos para impor o medo, a doutrina do medo, para assim te manipular. Quando eu li a Bíblia do início ao fim, eu tinha 2 alternativas. Entender que eu tinha que me tornar ateu, porque aquilo ali não tem sentido, ou entender que o verdadeiro Deus não está ali, e sim aqui dentro. Deus que está lá em cima, para quem eu faço minhas orações, não é aquele Deus ali criado à imagem do homem. E isso é o que acontece que ele está dizendo agora. Provavelmente ele vai dizer que ele virou ateu depois que ele leu a Bíblia. Para traduzir 29 livros, né? E pediram para ele fazer a tradução mais fiel possível. E quando ele terminou de traduzir, ele escreveu um livro chamado A Bíblia Não É um Livro Sagrado. Né? E aí ele vai falar de uma série de coisas, onde as traduções normais estão erradas e tal. Hoje, inclusive, ele anda com segurança. Tem um segundo biblista chamado Abraham. Eu só discordo dessa frase, a Bíblia não é um livro sagrado. Eu consigo ler a Bíblia e ela está aberta aqui na minha casa, está aberta aqui no local aqui na minha casa, um salmo, porque embora eu não considero que ela seja a palavra exata de Deus, até porque a tradução está pífia, né? Está toda errada a tradução, mas ela tem ensinamentos, principalmente nos salmos. Então ela tem ensinamento, ela te ensina algo. E embora todas as traduções estão erradas, equivocadas, erros grotescos, até com concordância. Então, mesmo assim, ela me ensina algumas coisas. Então eu digo que é sagrado. Ela é sagrada. Então, a parte da Bíblia onde está lá Deus mandando matar pessoas inocentes, como que eu enxergo isso? É um livro sagrado que mostra para mim que o homem é tão perverso, que ele é capaz de ir lá matar uma aldeia inteira ou uma cidade inteira e culpar a Deus. Eu vou lá, eu mato todo mundo, mas foi Deus que mandou. Então o homem ele é tão perverso que ele faz a maldade e culpa a Deus. E é assim que eu chego. Por isso que a Bíblia é sagrada. Ela me mostra como eu posso ver que o coração do homem. Na própria Bíblia eu enxergo a bondade e o coração do homem ruim.
quando ele faz esse ato. Então eu aprendo com isso. Quando eu leio aquelas partes de que Deus mandou fazer tal coisa, mandou se vingar, ficou irado, aquilo ali eu entendo como um jeito de entender o coração do homem. E qual é o coração do homem? É o ego. Eu trabalho com ego hoje, né? Eu sou terapeuta, então eu trabalho, o meu trabalho é focado no ego. Porque se tu dominar o ego, tu consegue qualquer coisa no mundo. Então, aquilo ali me mostra na Bíblia, eu estudo aquilo ali, eu entendo até onde vai o ego. O ego, ele é tão alto de si que ele faz coisas ruins e diz que foi Deus que mandou. Se você, inclusive, assistir filmes sobre reis, filmes da época medieval, você vai ver sempre quando tem alguém escrevendo, algum escriba escrevendo a história do rei, ele fica ali narrando, ele narra coisas que ele não fez, colocando ele como herói da história e sempre dizendo, com apoio de Deus, com ordem de Deus, Deus mandou. Então, isso sempre foi feito na humanidade antigamente. Quem tinha o poder de escrever contava a sua própria história de acordo com como queria, né? B, A, pô, eu esqueci o nome dele agora. Ele escreveu um livro, O que Jesus disse e o que Jesus não disse. Ele era um protestante fanatíssimo e ele foi estudar as línguas mortas, idiomas mortos, para fazer uma tradução da Bíblia. E aí Virou ateu. hoje ele fala assim: olha só, existem quase 6.000 pergaminhos, fragmentos de cópias do Novo Testamento. É o maior biblista vivo hoje, Abraham P. Herman, acho que chama. Que Jesus disse e o que Jesus não disse, chama o livro dele. É um livro muito legal. O primeiro fragmento do Novo Testamento é do ano 120 depois de Cristo, é o papiro P52. Ele é do tamanho de um cartão de crédito, dá para você ver poucas letras nele, certo? Até cópias completas do Evangelho. Ou seja, a gente só tem cópias das cópias das cópias das cópias. O primeiro evangelho, teoricamente, começou a ser escrito no ano 70 da era cristã, da era comum, certo? Ou seja, nenhum dos escritores do evangelho foi contemporâneo de Jesus. Isso arqueologicamente, isso é ponto pacífico na academia, certo? Ok. O que acontece? Já está cadastrado nesses pergaminhos que a gente tem. É por isso, como nenhum dos escritores estiveram presente diante de Jesus para poder escrever a história dele, é por isso que tem, sei lá, 100, 500 pergaminhos, 1.000, 2. Parece, eu ouvi uma vez um comentário, não sei quem comentou, que tinha mais de 3.000 pergaminhos que eles encontraram. Páginas, cada página é um pergaminho, né? Mais de 3.000. E eles selecionaram os que tinham uma história dentro do que eles acreditavam que podia formar a Bíblia. A Bíblia, se não me engano, é etíope, ela tem outros pergaminhos, como o de Madalena, como o da Maria, e outros apóstolos, além dos 4 que estão na Bíblia. Então tem história dos outros contada por eles. Todas escritas por pessoas depois. O que é isso? O nome Jesus, a história de Jesus foi tão forte, eu vejo assim, ela foi tão forte, que ela não morreu junto com ele. Quando ele é crucificado, as pessoas ficaram contando a história dele. E foi de boca em boca, até que chegou no ouvido de alguém que podia escrever e essa pessoa documentou, antes que se perdesse. E ao documentar, de acordo com o que ela escutava, ao documentar, de acordo com o que ela escutava, isso virou história hoje, é o que nós temos hoje. Ou seja, não está 100% real, é o que passou de geração por geração. 70 anos, podemos colocar aí 3 gerações, pai, filho e neto, passando boca a boca, contando história. Teve um cara que fazia tal coisa, que fez milagre. Se aumenta um pouquinho também. Se aumenta um pouquinho também. Eu cheguei já a imaginar até que, inclusive, os milagres dele de cura talvez seriam os mesmos milagres que hoje esses médiuns fazem nas casas espíritas. Aquele Dr. Fritz, por exemplo, que bate nas pessoas. Quem sabe Jesus fazia a mesma coisa, mas aumentando, né? Aumentando no boca a boca. Aí o que era uma cirurgia espiritual passou a ser assim, apenas olhar e desejar. Mas eu acredito que Jesus era diferente, que ele era um ser não humano. Ele era 75% não humano. E ele tinha esse poder do olhar do observador mudar a realidade, inclusive mudar a doença da pessoa. Eu acredito.
Eu acredito nisso porque eu acredito na evolução da espécie. A espécie pode chegar a esse ponto. Então, ele conseguia manipular a realidade, é isso que eu acredito. Por isso que ele fazia, ele curava. Dentro dos meus estudos, eu acredito nisso, tá? Mas também pode ser que ele apenas fazia cirurgias, como o médium de hoje em dia, que toca na pessoa e faz lá os paranoia. Eu já fui em cirurgia assim, já fui operado. E opera a pessoa ali, deu no boca a boca. 70 anos depois, começou a escrever. 100 anos, 200 anos depois, escrevendo. Pode ser que mudou um pouco a história, tá? Desde pequenos até cópias completas, 5.760 divergências entre eles. E aí tem um outro problema, um problema 5.000. seríssimo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma passagem do Evangelho muito famosa. Quando Jesus é crucificado, diz a Bíblia que ele estava crucificado com 2 outros ladrões, certo? E aí um começa a tirar sarro de Jesus. Ué, você não é o rei dos judeus? Você não é o filho de Deus, né? Sai daí, né? Salva-te a ti mesmo. Aí o outro olha pra ele e fala, meu, você é idiota, a gente merece estar aqui. Esse cara não fez nada. Aí ele vira pra Jesus e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Certo? Beleza. Hoje... Eu tenho uma visão disso que ele podia sair a qualquer momento e evitar a crucificação dele. Inclusive evitar carregar a cruz, né? Ser torturado. Mas ele precisava disso para se tornar um mártir. Ele precisava ser torturado, ele precisava ser pregado na cruz. Porque esse foi o motivo de nós estar aqui falando dele hoje. Se ele fosse mais um que tivesse morrido enforcado, tivesse morrido de fome na prisão, como o João Batista, degolado, seria mais um. Provavelmente nem saberíamos da história do João Batista e dos apóstolos se Jesus tivesse morrido na prisão, enforcado, degolado. Então ele precisava dessa exposição toda para todo mundo ver. Todo mundo ver que ele foi crucificado e para todo mundo ver que o corpo dele sumiu, que ele não morreu, que ele venceu a morte. Precisava disso aí para poder ganhar poder a palavra dele, para ganhar poder o nome dele. O nome dele tem poder. Então precisava disso para ganhar poder o nome dele. Vamos lá. Existe no mundo, só de doutrinas cristãs, sem contar outras religiões, 3.880 denominações cristãs, certo? Que pensam, que têm crenças, interpretações diferentes sobre o cristianismo. 3.880, certo? Beleza. Algumas denominações, como é o caso da católica, que é a mais comum, você morreu, sua alma vai para o céu. Certo? Ou vai para o purgatório, ou seja, mas você morreu, sua alma ascende. Outras denominações, que são menores, como é o caso das Testemunhas de Jeová e algumas outras, acreditam... A católica, tu morreu, aí tu vai para um purgatório. E eles meio que têm uma opinião controversa quanto a isso, né? Que seria um local que você vai ser colocado a provas que aqui você não decidiu se a tua alma ficou boa ou ruim. Vamos dizer que tu ficou no meio termo. Tu vai para o purgatório. Se tu foi uma pessoa convertida, que cumpriu todas as normas de Deus, tu vai pro céu. Se tu foi ruim demais, tu vai pro inferno. Tu ficou no meio termo, aí tu vai pro purgatório. É isso que eles acreditam na católica. Até onde eu estudei. Mas existe teorias de que, na católica que todo mundo vai pro purgatório. Bom ou ruim. Só que tu vai ser colocado a uma prova. Dá um exemplo. Aquele desenho Caverna do Dragão. Onde as crianças, eles diziam que as crianças morreram no acidente do carrinho e estavam no purgatório. Então, todas aquelas histórias que aconteciam lá, era para eles provar o valor deles, até que eles completaram, mostraram que eram pessoas boas, e aí eles poderiam ir para o céu, nunca voltar porque eles tinham morrido. Embora eu assisti o final, né, tem na internet, não é nada disso, mas era uma teoria e se confirmou. Que você morre, você fica na memória de Deus e você vai ser ressuscitado para viver num paraíso aqui na Terra. Que Deus vai intervir depois do Armagedon e da grande tribulação, ele vai interferir nos assuntos da Terra e essas pessoas serão ressuscitadas, segundo Apocalipse 21:4, né? E a morte deixará de existir. Até porque Romanos diz, né? Paulo diz em Romanos 3:23 que o salário pago pelo pecado é a morte. Então, mesmo biblicamente, o conceito de inferno não tem lógica.
né? Embora exista indícios de outras coisas. Então existem vários tipos de contradições, mesmo dentro do conceito bíblico, certo? Então, o que me levou também a descrer? Quando você vai fazer a tradução, por exemplo, um tradutor católico, ele diz assim, quando o malfeitor fala para Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, Jesus vira para ele e fala assim, deveras eu te digo, vírgula. E aí o tradutor católico coloca a vírgula antes do hoje. Deveras eu te digo, vírgula. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Certo? Ou seja, daqui a pouco a gente vai morrer, estamos lá em cima, eu tô te prometendo paraíso. Beleza? O tradutor que é de outra crença, que pensa que a gente vai viver mais na frente no paraíso aqui na Terra, ele coloca a vírgula depois do hoje. Aí você fala assim, aí Jesus fala para ele, deveras eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mudou todo o sentido. Isso é a doutrinação religiosa. Como lá atrás traduziram como hoje, aí não perceberam. Mas aí começou a vir outras vertentes, como a espírita, que hoje você vai para o paraíso ou para o umbral. Para as colônias ou para o umbral. Hoje, não daqui a esperar o julgamento. Então tu vai para a colônia ou para o umbral. E aí o espírita utiliza essa frase de Jesus para justificar que não existe um dormir até o juízo final. Não. Ainda hoje você vai para o paraíso. Como ele se arrependeu, ele estava perdoado, ele iria para o paraíso. Para gente que estuda a espiritualidade, esse hoje vai para o paraíso, que para eles, Jesus quis dizer, para aquelas pessoas, um lugar bom era o paraíso. Como é que ele vai descrever o mundo espiritual? Não existia espiritismo, não existia colônia espiritual, umbral. Então ele falou, ainda hoje vai para o paraíso. Vai para um lugar bom. Não quer dizer que ele vai estar no paraíso eternamente. Vai estar para um lugar bom. O outro, que é ruim, ele vai ir para um lugar ruim, para o umbral. Não é que Deus vai julgar ele, vai jogar ele no umbral, e nem Deus vai empurrar ele lá para cima. É a frequência, o padrão de pensamento. Aquele cara ruim, ele estava debochando de Jesus, ele tem o coração endurecido, ou nem tem coração. Então ele vibra no mal. Então quando ele morre, ele vai para o lugar onde tem pessoas iguais a ele. Não é que ele vai ser castigado, torturado no inferno. Não, ele vai para o lugar que tem pessoas igual a ele. E as pessoas que chegaram primeiro lá embaixo já estão em posições de poder. E ele que chegou agora, achando que é o bambambam, vai chegar lá como calouro na faculdade. Pô, já tem regras aqui, velho. Se põe no teu lugar. E aí ele vai ter que se sujeitar às regras de quem chegou primeiro. Muitas vezes até ser escravizado. Já o outro que vai para o paraíso, e Jesus quis dizer que ele iria para um lugar bom, que é uma colônia, onde ia curar os ferimentos dele, que embora o corpo físico dele, que vai morrer e só morre uma vez, a alma, a essência dele, tem a imagem e semelhança daquele corpo físico. Então, se ele foi torturado, ele tinha lá cortes no braço, quando ele vai lá, quando a alma dele sobe, o perispírito dele, que é a imagem dele humano, também tem corte no braço. E chega lá, eles colocam curativos nele, que em questão de 5 segundos, 10 segundos, cura. Agora, se ele tivesse com o coração ruim, não curaria, porque aquilo ali é dentro dele, ele tem o poder de se curar. O médico lá no astral apenas está acelerando isso. Já aquele homem, o bandido que vai para o umbral, ele tem o coração ruim, então ele vai ficar doente, vai ficar machucado, ninguém lá embaixo vai curar ele. São pessoas ruins que estão lá embaixo. Só que esse ateu aqui, esse homem aqui, que é um homem, pelo que eu vi até agora, é muito inteligente, tem bons argumentos, mas a visão dele é sempre voltada em combater a Bíblia. Então, se a tua visão for sempre combater o Deus bíblico, tu vai acabar virando ateu. Eu, por um detalhe, eu não entrei nessa. Porque eu entendo que não tem como não existir um Deus para criar tudo isso tem que ter uma mente inteligente. Então eu fui procurar a explicação em outras religiões, em outras crenças, em mais de 100, e aí eu encontrei a verdade, que Deus, na verdade, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, tá aqui no canal, nesse mês ainda, vou fazer um vídeo só sobre ele.
Eu tive uma conexão espiritual, eu tive saída do corpo e me apresentaram como é que foi as coisas, como é que aconteceu as coisas. E eu vou fazer um vídeo para explicar. Mas dentro da minha vida eu consegui entender que existe um outro Deus fora esse maligno na Bíblia, e sim um Deus verdadeiro, de amor ao próximo, porque esse Deus está dentro de mim também. Porque a minha alma é a essência, a mesma essência dele. A minha alma é a imagem e semelhança dele. Então, o ato de eu amar o próximo, ou seja, não precisa amar como amar um filho, mas o ato de amar o próximo a ponto de não fazer para ele o que eu não gostaria que fizesse para mim. Esse é o mandamento. Não fazer ao próximo o que eu não gostaria que fizesse para mim. Esse é o mandamento. É como se fosse amar o próximo. Esse ato me leva ao lugar bom. E o ateu, quando ele lê só a Bíblia e, entende, e fica procurando verdades naquilo, como eu falei no começo, se tu estudar a Bíblia do início ao fim, o padre falava que ia ficar louco. Era para me impor o medo. Na verdade, que eu ia adquirir um conhecimento em que eu não adquiriria se eu não fizesse isso. E esse homem leu a Bíblia, entendeu? Da doutrina. Se você Tornou pensar que ateu. tem duas doutrinas diferentes, mudou todo o sentido. Qual que é o problema? No grego antigo não tinha vírgula. E aí, quem tá certo, quem tá errado? O tradutor coloca o que ele acredita. Entende? Pausa rápida aqui. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever no canal. Isso nos ajuda Se inscrever, a trazer pessoal. Convidados cada vez mais incríveis, ter conversas mais interessantes. Então, se inscreva no canal e... Vamos se inscrever no canal, pessoal. Porque se inscrever no canal dele, eu vou deixar o link do canal dele. Esse aqui é um corte. Eu vou deixar nos comentários. Em outros vídeos em que eu assisti o canal na íntegra, eu vou colocar o link do canal dele para vocês também acessar o vídeo original e se inscrever, tá? Esse vídeo aqui, vou deixar nos comentários o link para quem quiser assistir sem a reação. E é para vocês, pelo menos, dar um like no canal e se inscrever, tá bom? E no meu também, né? A gente faz esse trabalho aqui para conversar com você e o único pagamento é se inscrever. Porque se você se inscrever, o YouTube começa a entregar mais o vídeo e a gente começa a ter uma remuneração por visualizações. E aí, com essa remuneração, a gente consegue ter mais tempo para fazer mais vídeos como este, tá bom? E ele, no caso, o Cauê, com inscritos, ele vai aumentar o ganho dele no canal, com visualizações, e ele consegue ter maior alcance e convidados cada vez mais impactantes e polêmicos pode se apresentar no canal dele para nós poder assistir depois. Então, vocês me ajudam ele e convidados mais com histórias mais impactantes passam a participar do canal dele. Então, vamos lá, vamos se inscrever. E ative o sino das notificações para não perder nenhum episódio. Então, de volta ao podcast. Então eu penso assim, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão perfeito, se ele é tão inteligente, cara, desculpa, tá faltando aula de redação pra ele. Entendeu? Porque o textinho confuso que gerou guerra pra caramba, que gerou um monte de coisa. Por que ele não é claro no que ele quer para que a humanidade saiba? Por que ele permite essa desgraça toda em volta do nome dele? Entende? Então, para mim, parece ilógico um Deus de amor todo-poderoso, onisciente e tal, que faz essa confusão toda no mundo. Para mim, vale mais. Olha, é mais válido. É que não é Deus que faz a confusão no mundo, são as pessoas que utilizam a palavra a seu bel prazer, né? Doutrina do medo, tá? Mas ele tá certo, devia ser mais claro. Eu acredito que foi mais claro. Eu acredito que foi bem claro e foi utilizado outras palavras. Mas o boca a boca por 70, 100, 150 anos modificou. Foi o autor, o escriba ali, o escritor, que fez da cabeça dele. Dos deuses gregos. Porque para os gregos, o ser humano foi criado por Epimeteu e os animais por Prometeu para divertir os deuses. E os deuses gregos gostavam de putaria, gostavam de guerra, gostavam de morte. Então, se você olhar para o mundo lá fora hoje, como diz Epicuro, né? Cara, faz mais sentido os deuses gregos do que o deus cristão. Um deus todo amor, um deus todo poderoso e um deus onisciente, que vê uma criança sendo estuprada e não faz nada. Faz mais sentido, realmente, mas é que os contos bíblicos foram inspirados nesses deuses. Se você estudar o que foi escrito primeiro, os outros deuses, as histórias egípcias, sumérios, tudo que foi escrito antes, e a Bíblia vem depois. E muitos relatos bíblicos são cópias quase que exatas dessas histórias. Por isso que eu digo, tinham 3.000, 5.000 papiros, e alguns deles tinham histórias que podiam ser utilizadas para montar a Bíblia. E quem escolheu os livros, o grupo que escolheu os livros,
Esse aqui eu não gostei, descarta. Esse aqui fala um Deus diferente, descarta. Ah, esse aqui não vai dar, não impõe medo, não vai ensinar nada que a gente queira doutrinar, descarta. E aí escolheram os livros que acharam que ficava mais coerente dentro da doutrina que eles queriam criar e montaram a Bíblia. Montaram a Bíblia que a gente tem hoje. Entende? Então, a incerteza da veracidade da Bíblia e os grandes biblistas, os grandes tradutores que eram crentes e depois que estudaram os originais passaram a ser ateus porque eles disseram ser insustentável essas traduções, você pode ter alterado o que for, são coisas que me levaram a descrer, entende? Então não foi fruto de uma mágoa. A gente fala assim, o que aconteceu na sua vida que você tem raiva? Eu não tenho zero raiva de Deus, tanto que eu Olha ali. fruto de uma mágoa. Olha ali o cara que não tá escutando nada. Ó. Olha a atenção dele, olhando pro celular. Toda a expressão corporal dele. Ó. Quando é que chega a minha vez de falar? Não tá escutando nada pra depois falar alguma coisa doutrinária. A gente fala assim, o que aconteceu na sua vida que você tem raiva? Eu não tenho zero raiva Ó, observou que ele esticou a mão pra puxar a atenção dele? de Deus. Tanto que eu incentivo as pessoas que precisam de Deus continuar. Mas os meus estudos, as minhas deliberações lógicas, me levaram de que é ilógico crer num Deus onde a gente não tem certeza se a Bíblia é o que é, né? A gente não tem certeza do que ele quer, porque a gente vê sofrimento e desgraça o tempo inteiro, e eu não consigo enxergar um Deus de amor que espera uma criança ser estuprada para lá na frente condenar um estuprador se ele poderia ter evitado, entende? Então essas são coisas que me levaram a descrer. Bom, é o seguinte, na mitologia grega existem várias teogonias. Muda a genealogia dos deuses gregos, mudam várias lendas. Então, Ovídio fala uma coisa, Hesíodo fala outra. Homero fala outra. Exatamente. Agora, no que tange aos evangelhos, alguns ateus... Olha, isso é uma postura de uma pessoa cristã, com o coração em Cristo, onde deveria ter. O outro, o ateu, conversou o tempo todo olhando para ele, que era um debate entre os dois. O Cauê Santos apenas está mediando o debate. E agora ele ficou fazendo pouco caso do homem. E agora, quando chega a vez dele falar, ele não olha para frente, ele olha para o lado. Ele está ignorando. Isso é muito feio fazer isso aqui. Cadê o amar o próximo? Cadê responder ao próximo com amor, com compaixão? Poxa, pelo menos ele falou com atenção para ele. O mínimo que ele tinha que responder agora era olhando no olho dele. Assim como fez com ele. Ateus vão falar, tem não sei quantas mil certamente o ateu não vai ficar no celular. Ele não consegue apontar onde estão essas contradições. Não sou eu que falo, tá? Eu tô apontando o livro. Não, você escrito tá falando do cara. Inclusive, ele é considerado hoje o maior biblista do novo... Eu vou ver o nome dele aqui certinho. Ele pode, mas tudo bem, ele pode apontar a contradição que for. Mas ele não tá levando em conta qual é a natureza da Bíblia. Então não adianta você querer apontar contradição num texto se você não faz um estudo. O cara é um dos maiores biblistas do mundo, que faz o trabalho da vida inteira estudando a Bíblia. O certo é ele, porque ele não fez certo. O escritor ficou 20, 30 anos estudando a Bíblia, entendendo, mas o certo é ele aqui, quer ver? Do filológico desse texto. Então eu poderia, por exemplo, pegar o Kant e apontar várias contradições do Kant. E pode até ser, e até tem. Agora, o que eu não posso é apontar contradições no texto do Kant Bart de Ehrman. Sem levar em conta as premissas filosóficas do Kant. Então eu não posso pegar a crítica da razão pura e ler com uma chave aristotélica, depois eu pego a crítica da razão prática e leio com uma chave nietzschiana e falo, tem contradição. Não, usei duas chaves de interpretação diferentes. Sim. Então, para eu apontar se existe uma contradição ou não numa obra, eu preciso ter a correta chave de interpretação. E na Bíblia diz que a livre interpretação das Escrituras é vetada. Somente o magistério da Igreja Católica pode interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia é um produto do magistério da Igreja. Nós temos os 3 fundamentos da verdade cristã, são a tradição, o magistério e as Escrituras. Vocês respondem nos comentários. A tradição foi a vida de Jesus em meio aos apóstolos. Tomara que o ateu responda. Eles testemunharam, eles morreram pela verdade cristã. O único dos apóstolos que não morreu de morte matada foi João Evangelista, que morreu de velhice na ilha de Patmos. Todo mundo deu a vida pela verdade que eles viram e os historiadores não cristãos
Plínio, Joséfo, todos eles atestam que houve ali um fenômeno de um homem que ressuscitou e que fez com que as pessoas o seguissem. É a personalidade mais estudada da história, muito mais estudada do que Júlio César, Alexandre o Grande, etc. Então, existe essa verdade histórica e existem textos sobre essa verdade Jesus histórica. existiu, né? E Senão não esses estaria falando dele até textos, hoje. eles foram compilados e considerados canônicos pelo magistério que surge a partir da tradição. Ó, olhou pra Então, frente. os apóstolos construíram essa tradição da vida apostólica. Aí constituiu-se o magistério da igreja porque Jesus nomeou os apóstolos como Deixando bispos. claro que quem construiu a teologia da congregação cristã foi Paulo, não foi Jesus, né? Não, foi Jesus. Paulo era um. Não, Ele deu Paulo continuidade. ele constrói a teologia, ele que estuda a teologia do cristianismo. Jesus era judeu. Em hora nenhuma ele falou, tanto que ele falou, eu vim para cumprir a lei, não vim Não, para... mas aí que para tá. O eles termo fazerem. judeu é um termo equívoco. E não foi o Paulo, foi o Saulo que mudou de nome, que era dito como mentiroso. Tem outros evangélicos que não estão na Bíblia e que eles colocam esse Saulo como mentiroso. Tá? Não foi nem o primeiro Paulo. Porque ele pode significar alguém da Judéia, ele pode significar alguém que segue o judaísmo hoje, um talmudista, ele pode significar qualquer coisa. O fato é que Ele era judeu. Jesus é o fundador da Igreja Católica, pelo amor de Deus. Não. Quem constrói a teologia da congregação cristã é o apóstolo Paulo. Tanto que em Atos dos Apóstolos, né, quando Jesus morre, cada congregação começa a fazer uma coisa diferente. E aí começa a ter uma briga dos circuncisos e o outro de carnes sacrificadas a ídolos e tal. E aí o apóstolo Paulo reúne ainda os apóstolos que estavam vivos, né? Eu acho que é Atos 19, se não me engano. Observa, não sei se vai dar pra ver, mas no braço dele aqui embaixo tem uma tatuagem de Jesus Cristo. Observa, fica observando aqui no braço, aqui embaixo. Aqui, ó. E aí ele fala assim, pareceu bem aos santos e a nós não vos acrescentar coisa alguma. Ele diz, a não ser as seguintes coisas, que vos manteis afastados de carnes sacrificadas a ídolos, de idolatria, de fornicação e de sangue. Tudo bem. Tanto que as testemunhas de Jeová interpretam que não podem tomar sangue por causa disso e tal. E aí todas as cartas de Paulo são cartas éticas. Ele assim, ó, isso daqui está fazendo errado, volta a fazer não sei o quê. Isso aqui está fazendo errado. Sim, ou seja, quem constrói essa teologia é o apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo... Que era versado nas escolas platônicas. Não, tudo bem, o apóstolo Paulo... Agora eles vão começar, agora com o Bocorte, eles vão começar a falar aqui agora de a história do Paulo, o Saulo que mudou de nome, né? Beleza. Esse é o motivo da igreja existir hoje com doutrinação religiosa, com dominação pelo medo. O apóstolo Paulo, o Saulo, que tem a maioria dos livros do Novo Testamento, é ele que escreve. Ele escreveu coisas que ele falou que Jesus disse para ele em espírito, aparecia para ele e contava espírito, mais ou menos assim, não me lembro direito, mas Jesus apareceu para ele e falava o que ele devia escrever nas cartas. Se não me engano é isso. Pode estar errado, comente aí que eu vou ter que assistir isso de novo. Mas o Jesus que ele descrevia, isso que é importante, o Jesus que ele descrevia, que fundou a igreja, tudo, esse Jesus, ele não é o mesmo vivo. O mesmo vivo nunca tentou criar religião, criar igreja, nunca tentou dominar pelo medo. E esse que ele descreve é outro. Isso por causa do ego. O ego do escritor, do dito que se dizia ser escolhido para ser um dos apóstolos. Esse é o ego da pessoa que interfere na realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, se você ficou até aqui, agradeço, se inscreva no canal e volte para assistir outro vídeo. Eu vou comentar novamente, vamos, de repente, um desses dois aqui. Vou fazer mais alguns vídeos comentando, reagindo a esse conteúdo que eu também gosto de assistir. E mesmo que não seja a verdade absoluta, a gente gosta de assistir por entretenimento, né? Interte a gente faz essa discussão, conversa, tá bom? Então, também vou deixar aqui nos comentários o meu site, que é jornada.munai.com.br. Neste site você pode acessar meus cursos, meus conteúdos, minhas terapias, pode fazer terapia comigo também. Meu Instagram, também vou deixar aqui no comentário. É Instagram Ícaro _ o risquinho aqui de baixo, Munai, para que você entre em contato comigo, agendar sua sessão, destravar a sua vida emocional, a sua vida religiosa, a sua vida financeira.
Trabalho com o destravamento da vida. Destravar emocional. Tá bom? Então, aguardo você, se inscreva e até.